Gente, aqui é novamente Vadinho Cavaleiro trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, assim como no outro vídeo refutando o Samuel Borelli, eu vim trazer mais uma refutação de um outro, vamos dizer assim, ignorante, que se chama Leonardo Stoppa. Bom, o Leonardo Stoppa é aquele tipo de pessoa que simplesmente é tão burro que não consegue explicar absolutamente nada em relação à economia. O cara é tão ruim que o cara não consegue nem ser um comunista de verdade, né? Pra você ver, o cara faz uma explicação e essa explicação não chega nem a ser comunista, sabe? Então o cara contradiz com si próprio, né? Não como se o comunista não fizesse isso, mas tudo bem. Já vai se inscrevendo aqui no meu canal, caso você gostar, né, do meu conteúdo, dê like, compartilhe, comenta e aquela coisa toda. Agora nós vamos começar a refutação. Bom, no primeiro vídeo lá do Samuel Borelli, ele afirma que aquele pessoal, aqueles países que mais prezam, que mais procuram pelo liberalismo econômico são aqueles de terceiro mundo, como por exemplo os africanos, que são eles os que procuram mais liberalismo e que por isso que eles são pobres. É falso. Quem procura mais o liberalismo são países de terceiro mundo, pois é porque é lá onde mais se precisa disso, diferentemente daquilo que ele afirmou. Não é por causa do liberalismo econômico, por causa da ignorância das pessoas de acreditar nele que o país se torna pobre que nem na África, mas muito pelo contrário. É o fato de que em países pobres que nem o da África, geralmente estão dentro de uma ditadura que é muito protecionista e que faz vários lobbies junto com o Estado a fim de impedir o crescimento daquela nação. Ou seja, lá simplesmente não há livre mercado. E aquelas mentes geniais que conseguem entender, nossa, a África está assim porque lá não tem livre mercado, lá são tudo um bando de ditaduras. E é por causa disso que o país se permanece pobre. Cara, é quase raro. É raríssimo você ver que uma pessoa acredita que, por exemplo, que simplesmente, não, é porque lá é uma ditadura e por isso que é pobre. Esse é o problema. As pessoas acham que, no caso, a África é pobre porque simplesmente está sendo explorada pelo capitalismo. Mas não é isso, é simplesmente porque lá é uma ditadura fechada que simplesmente é muito protecionista. Se você vê, por exemplo, vários outros países que foram muito pobres, inclusive a Alemanha, a Inglaterra, todos esses países um dia já foram muito pobres e naquela época eles tinham um governo protecionista. E a mesma coisa se acontece em países de terceiro mundo. Eles é que clamam pelo liberalismo econômico, pois é lá onde isso mais se necessita. Em países já ricos, eles já têm o liberalismo econômico bem estabelecido ali de alguma forma. Eles já têm essa noção, por isso que eles não pedem muito, já que eles já se estabilizaram até de alguma forma. Então, esse é o primeiro problema. Em seguida ele fala que, de repente, o liberalismo econômico, o anarcapitalismo, é nada mais do que um neoliberalismo. O problema é que essa ideia não existe. Nunca houve autores na história da literatura que falassem, isso aqui é um neoliberalismo, eu sou um neoliberal. Não, neoliberal é o que um pessoal totalmente ignorante atribui a outras pessoas que simplesmente se dizem liberais ou têm algum tipo de previsão, de visão de livre mercado e que não está dentro daqueles autores clássicos. Simplesmente o neoliberalismo ele não existe. Ele é apenas uma atribuição dada por ignorantes para um pessoal que não existe. Você vê quem é que fala neoliberal? Dilma, Lula, Manuela Dávila, Maduro, Leonardo Stoppa. Por quê? Porque aquele pessoal quer criar uma classe de pessoas ali chamada neoliberais. Só que não existe nenhum autor neoliberal. Só existe atores liberais. Neoliberal não existe algum. Não existe nenhum autor neoliberal para falar não, olha só, isso aqui é o neoliberalismo, a ideia está descrita aqui. Simplesmente não existe.
completa ignorância. Em seguida, ele afirma que em 5 aulas os anarcapitalistas se consideram economistas, ou seja, o cara chega lá, assiste 5 aulas ali, 5 videozinhos ali no YouTube, de 10 minutos, 15 minutos cada um, e o cara já se considera um economista, né? Em vez daqueles formados em ensino superior. Porém, ele não consegue entender que o anarcapitalismo ele não é uma ideia econômica em si. O princípio dele, a priori dele, não é econômica, é ética. Ele parte do princípio de que as pessoas têm o direito à propriedade privada por meio do direito natural. Ou seja, é por meios racionalistas que nós podemos deduzir que as pessoas elas têm o direito natural da propriedade privada, o Estado é ilegítimo, é ilegal na concepção do direito à propriedade privada porque ele simplesmente fere ela. Ou seja, a gente não critica o Estado por causa simplesmente dos protecionismos, não é a base, é porque simplesmente é o quê? Antiético. E essa é a base do anarcapitalismo. A ética libertária não é uma ética do livre mercado, é uma ética do livre mercado na posteriori, mas não a priori. Ou seja, ela se deduz depois de várias e várias outras formas em resolver os problemas econômicos, mas os problemas econômicos não são a base do anarcapitalismo. A base do anarcapitalismo é a ética. E então, por meio de deduções éticas, nós chegamos a conclusões, e nessas conclusões nós entendemos que o Estado ele é o quê? Antiético, e por isso não deveria existir. E não com base econômica, mas sim com base ética. E depois partem-se alguns argumentos utilitaristas do porquê o anarcocapitalismo seria melhor. Após isso, ele afirma que os Estados Unidos apoiavam o livre mercado dentro do país deles e o Brasil também em si próprio, porém fazia protecionismo na questão do mercado internacional, taxando os produtos de exportações entre todos os países, e que isso teria como objetivo manter o Brasil para sempre uma economia baseada na agricultura, enquanto os Estados Unidos, como país industrializado, iria se manter rico por já estar nessa condição. Porém, o erro está no fato de que os Estados Unidos não quer que o Brasil seja de livre mercado em produtos industrializados, os quais, segundo Leonardo Stoppa, é onde os Estados Unidos se destacam e que, portanto, ganhariam na competição, mas sim ao contrário disso, que é fazer o Brasil ser protecionista e evitar que os produtos internos brasileiros industrializados sejam vendidos no exterior, pois dessa forma seria menos um concorrente, ou seja, totalmente contrário daquilo que ele disse. Resumindo, os Estados Unidos evitaria concorrente por meio do protecionismo dos países que poderiam estar competindo com ele. Ou seja, os Estados Unidos iriam... Cara, se os Estados Unidos fosse inteligente, o cara ia falar assim, mano, deixa esse cara aqui que tem uma produção industrializada tão boa quanto a minha, ou até melhor, deixa esse cara botar um protecionismo aí pro cara não trazer essa droga desses produtos para fora, para que eu tenha o quê? O total controle da economia, o total monopólio da economia industrializado no exterior, em vez de ele simplesmente falar que os Estados Unidos gostaria que o Brasil fosse liberal. Então, cara, é ridículo. Ou seja, o cara, ele simplesmente não leu um livro de economia, mano. Lê essas lições que eu já recomendei várias vezes na minha playlist aqui no YouTube, no meu canal, que você está precisando muito disso. O outro problema, gente, é um problema também muito gravíssimo, né? É de ele ser um profeta que profetiza que nós nunca deixaremos de ser agrícolas. Ou seja, ele consegue chegar, consegue prever, né, que mesmo após todas as experiências mundiais, o próprio fato de que os Estados Unidos ainda têm uma agricultura muito forte, que já teve antes mesmo dessa época, que daqui a 1000 anos, né, o Brasil ainda vai existir e vai ainda continuar sendo agrícola. Ou seja, o cara consegue profetizar isso. O cara profetiza, não, gente, eu sou aqui o profeta e daqui a 1000 anos o Brasil vai continuar sendo o quê? Agrícola.
Então, simplesmente o cara quer profetizar o futuro, né? Você vê que tem países que mudaram em 3 anos, 2 anos e meio totalmente. Você fica, meu Deus, mas como assim? Olha para a Alemanha de 1945 e 1948. Olha a diferença. Mas o cara quer prever o futuro, né? O cara é profeta. Então, acreditar nesse argumento necessita de grandes comprovações. Por quê? Grandes teorias, grandes argumentos. Pois toda a história indica para nós que o que tende a acontecer é justamente o contrário, né? E caso você não acreditar nisso, é porque apenas você tem que ter fé, né, no divino santo profeta da santidade anticapitalista Leonardo Stoppa. Você tem que ter fé, né? Porque assim, toda a história, tudo que a gente tem mostra o contrário. Outro problema que ele diz é o fato de que os termos de troca, que segundo eles é uma teoria e uma coisa teórica, econômica, né, irão demonstrar que a mão de obra do brasileiro será perfeitamente, segundo o renomado matemático e economista teórico Leonardo Stoppa, exatamente 30 vezes menor do que a do estadunidense. Ou seja, o cara conseguiu ser profeta e calcular que a mão de obra do brasileiro será exatamente 30 vezes menor do que o do estadunidense. Ou seja, o cara é um matemático, físico, profeta realmente muito foda, né? Você vê que o cara ali, eu tô querendo refutar aqui, nossa senhora. Enquanto a história da Grã-Bretanha e da Inglaterra, gente, só deixa eu falar que eu não consigo lembrar todas as porcaria que ele fala, então tem que olhar aqui para lembrar aquilo que ele está falando, né? Porque eu não consigo lembrar tudo, então preciso anotar algumas coisas. Enquanto a história da Grã-Bretanha e da Inglaterra, junto com a Revolução Industrial, demonstra exatamente o contrário, já que o acúmulo de capital e o giro dele na economia iria cada vez mais valorizar a mão de obra e o salário do trabalhador, como é bem demonstrado na minha playlist de Ludwig von Mises, as 6 lições. Isso eu estou falando muito bem lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, né? Lá na Alemanha. Por isso que a gente vê grandes salários lá. E também nos Estados Unidos. Outra profecia de que a nossa indústria iria morrer no liberalismo econômico, enquanto toda a história mostra também o contrário. Ou seja, o cara profetizou, mano, que se você colocar o liberalismo econômico, simplesmente as indústrias brasileiras elas iriam desaparecer. O cara tem que ser muito foda para precisar isso. Como é que você pode entender um ser humano que pensa que se você colocar o liberalismo, se você falar, cara, empresário, faça a sua indústria, faça o que você quiser, tem um livre mercado aqui para você fazer, simplesmente iria acontecer o contrário, né? O cara falou, pô, agora eu tenho liberdade de mercado, agora eu tenho liberdade, agora eu tenho livre mercado para me ajudar a empreender e por isso eu vou fazer todas as indústrias desaparecer de um momento para o outro. Então, essa é a mente psicótica dele, né? Mas tudo bem. No segundo vídeo que eu assisti, que eu também vou deixar aqui na descrição, né? Ele novamente apresenta o problema de não conhecer nada da definição do anarcapitalismo, pois afirma que ela é uma corrente de estudo da economia. Porém, eu já afirmei, na verdade, ela se baseia no princípio ético. Tá? Em seguida, ele fala do salário mínimo, começando corretamente pelo fato de que o salário mínimo elimina as castas mais baixas da sociedade, né? Que não possuem o valor de trabalho mínimo para serem empregados, provocando desemprego e a morte por fome deles. Ou seja, você coloca um salário mínimo, todos aqueles que não cumprirem aquilo ali, que não tiverem trabalho, que possa de alguma forma lucrar esse salário mínimo, elas não vão poder trabalhar porque o empresário não vai poder contratar o trabalhador por um salário menor do que aquele. Logo, ele vai ficar fora do mercado e, com isso, ele não vai poder trabalhar e vai morrer de fome. Ótimo. O cara conseguiu perceber isso. O cara realmente é foda. O cara conseguiu perceber isso. Pelo menos isso o cara conseguiu perceber. Tá bom. Porém, ele afirma que já foi economicamente provado. Olha só, mas o cara deve ser um economista muito foda, né? O cara já deve ter lido muitos livros, né? Foi economicamente provado, cientificamente provado, que sem o salário mínimo o desemprego iria continuar alto, porque os empresários iriam querer sempre ter o poder da barganha de manter o salário muito menor. O problema está nas consequências de se ter um salário menor e o fato de ter menor quantidade de funcionários. Isso iria contrastar com o contrário, né? É só você contrastar isso com o contrário disso, logicamente comparar os resultados. Basicamente é o seguinte. Então ele fala o seguinte, bom, nós vamos deixar aqui
uma quantidade menor de empregados, vamos deixar uma quantidade menor de empregados, a fim de que nós possamos fazer uma barganha aqui para deixar eles com salário menor em um livre mercado onde não há salário mínimo. E além disso, nós vamos também pagar menos para ele, ou seja, nós vamos ter menos funcionários a fim de também pagar menos para eles. Legal, vamos supor que isso fosse dessa forma. Tá. Agora imagine uma outra empresa que fizesse o contrário disso. Eles dessem um salário alto e eles tivessem alta quantidade de funcionários. Tá? E aí, quem é que você acha que iria se dar melhor no liberalismo? Sem salário mínimo. É óbvio que seria a empresa número 2, que seria aquela em que pagasse bem os funcionários, pois eles iriam trabalhar melhor, iriam ter uma qualidade de serviço, qualidade de atendimento melhor, e aquele que tivesse uma maior quantidade de funcionários. Ou seja, aqueles que, no caso, pudessem oferecer mais atendimento a maior número de clientes e dessa forma poder expandir melhor o mercado. Já aquela que ele cita, né, com a empresa mais foda, né, que é aquela que provoca o desemprego, né, e que faz com que os funcionários tenham um salário menor possível e que não tenham nem dinheiro para comer barata, né? Mano, olha para essa empresa. Você acha que aquele funcionário que vai ganhar, sei lá, R$400 por mês para trabalhar... Mano, R$400 por mês. Como é que você acha que esse cara vai trabalhar para você? Você acha que o cara vai chegar, vai trabalhar todo animado? Nossa, como é que eu gosto de trabalhar nesse trabalho, vou atender bem. Não, mano, o cara simplesmente num restaurante ele ia pegar e cuspir na comida dos clientes. É isso que iria acontecer. Ia ser barata o tempo inteiro. Mano, olha a desarmonização que isso iria ter. Mas ele não consegue perceber. Em seguida, ele fala que os empresários iam preferir investir em máquinas do que seres humanos, diminuindo o salário deles. Porém, isso está erradíssimo. Porque olha só, logicamente a gente sabe que ao momento em que você aumenta a quantidade de máquinas, você pode diminuir de alguma forma a quantidade de funcionários. Porque as máquinas iriam trabalhar muito mais, iriam produzir as coisas muito mais rapidamente do que os seres humanos do trabalho manual. Tá. Acontece? Acontece. O problema é que ele diz que isso vai fazer com que o salário médio dos funcionários seja muito menor, pois as máquinas iriam competir com eles. O problema está no seguinte, ao momento que você ao momento que você investe em máquinas e não em seres humanos, você acaba sim tendo algumas máquinas super avançadas, máquinas ultra capacitadas, máquinas que vão poder fazer um trabalho muito grande, vão poder produzir muita coisa, e o problema está no seguinte, para você manter aquelas máquinas que você preferiu investir nelas em vez de seres humanos, para você poder manter elas, é necessário você ter funcionários para cuidar delas. O problema está no seguinte, ao momento que você tem máquinas altamente modernas e tecnológicas, você também, ao mesmo tempo, vai precisar de seres humanos ultramodernos e tecnológicos. Entendeu? Você tem que ter o quê? Ao momento que você investe em máquinas ultramodernas, elas vão custar caro e também vai ter que ter pessoas especializadas para cuidar delas. Você não vai poder colocar qualquer funcionário para cuidar delas. Você vai ter que contratar um funcionário especializado. E poucos são especializados. Logo, aqueles que serão especializados, só eles poderiam ser contratados, porque só eles sabem lidar com aquela máquina ultramoderna, e isso faria com que, no caso, o salário deles aumentasse. Então, na verdade, investir em máquina também significa aumentar o salário médio, porque ao momento em que você coloca uma máquina que produz muita coisa, você vai ter que pagar um funcionário ultra foda que fez um ensino superior, com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para cuidar só daquela máquina. Porque você não vai poder, por exemplo, contratar um mendigo lá para cuidar dela. Você vai ter que contratar um cara super especializado. E esse cara vai custar uma mão de obra bem cara. Logo, investir em máquina também significa aumentar o salário médio do trabalhador que trabalha ali.
Mas ele não consegue entender isso, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Você acaba aumentando o salário médio por meio do investimento também em máquinas. Você acaba valorizando a mão de obra da pessoa que está trabalhando ali. Mas ele não consegue entender isso. Tá. Após isso, uma das últimas besteiras que ele falou é o seguinte. Ele disse que em nenhum lugar do mundo onde a escola austríaca foi aplicada houve sucesso. Ou seja, em todo lugar onde a escola austríaca foi aplicada não houve sucesso. E ele pergunta assim para ele: Leonardo, profeta, vossa santidade, onde é que você viu que toda a teoria da escola austríaca foi encaixada perfeitamente, inteiramente num país e ele não deu certo? Me cita um país, me dê um exemplo, cara, que você falou que isso foi acontecendo no mundo inteiro. Então me dê um exemplo na qual você botou a escola austríaca lá e não deu certo. Só que você tem que falar, ó, a gente colocou a escola austríaca aqui, botamos o método dela e deu errado. Me dê o exemplo de um país que realmente tivesse isso. Mas não é, não, botou um meio liberalismo aqui, uma meia ideia assim misturada com imposto aqui. Não. Uma escola austríaca mesmo, num país e que deu errado. Me dê um exemplo. Você falou que foi o quê? No mundo inteiro e que no mundo inteiro deu errado. Me dê um exemplo que deu errado. Simplesmente você falou que não foi no mundo inteiro, então me dê um exemplo de um país e fala como é que foi. O que aconteceu com isso, né? Enquanto, na verdade, toda teoria, toda a prática mostra o contrário. Todo lugar onde foi implantado o liberalismo econômico tendeu-se a valorizar mais o trabalho e, então, o país crescer. Foi a mesma coisa que aconteceu na Suécia, foi a mesma coisa que aconteceu na Grã-Bretanha, foi a mesma coisa que aconteceu lá na Inglaterra, na Alemanha de 1945 até 1948, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu em vários outros países. Tá? Tá bom. E então, o que acontece? Ele disse que em nenhum lugar do mundo onde a escola austríaca foi aplicada houve sucesso. Tá bom, me mostre um. Tá bom, Leonardo? Responda esse vídeo, me mostre um que não deu certo. A escola austríaca, segundo ele, nunca foi posta em prática. Ou seja, o cara entra em contradição com ele próprio. Você vê, primeiro ele afirma que em todo lugar do mundo onde a escola austríaca foi implantada deu errado. Depois ele fala o seguinte: a escola austríaca nunca foi posta em prática. Cara, se você diz que em todo lugar que você botou a escola austríaca e deu errado, você não pode falar que ela nunca foi posta em prática. Que ela é só uma teoria, como você diz, que é só uma ideia que nunca foi posta em prática. No momento que você falou que ela não deu certo em lugar nenhum, você já está pressupondo que ela foi de alguma forma colocada no mundo inteiro. Como é que você pode então dizer que ela não foi colocada na prática? Ou resolve. Ou, número 1, você colocou ela no mundo inteiro e deu errado no mundo inteiro, ou simplesmente ela é apenas uma teoria, apenas uma utopia que nunca foi posta em prática. O problema é que você primeiro diz que ela deu errado no mundo inteiro e depois disse que ela nunca foi posta em prática. Cara, você contradiz a você próprio. Você diz um negócio, na frase seguinte você contradiz a você próprio. Pelo amor de Deus, vamos lá. Tá? E aí ele termina aquele segundo vídeo com a última baboseira dele. Liberalismo econômico só dá certo caso for aplicado no mundo inteiro. Falso. Na Suécia, você aplicou ali, privatizou um monte de negócio, cara, desregulamentou um monte de coisa, você acabou ali com o salário mínimo, você acabou com o protecionismo e só você fazer aquilo ali naquele país pequeno acabou fazendo ele ser um dos melhores países do mundo. Outro exemplo, a Alemanha. Enquanto a Alemanha estava do lado, cercada por uma União Soviética, um bloco da União Soviética, da China, totalmente comunista, ela foi única ali no meio, ali, colocou um liberalismo econômico e em 3 anos ela se recuperou da Segunda Guerra Mundial, enquanto ela era o país mais ferrado do mundo. E aí, como é que você vai explicar isso?
Tá, aí ele cita o exemplo das Forças Armadas. Não, mas olha só. Imagina num mundo em que todo mundo tem Forças Armadas e o Brasil não tem. Não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem exército. E enquanto isso, todos os outros países do mundo têm as Forças Armadas, tem marinha, tem aeronáutica, tem exército, menos o Brasil. E aí, como é que vai ser? Só o Brasil não tem, logo todo mundo vai atacar o Brasil, vai roubar e acabou. Segundo ele é isso. Ou seja, não consegue entender que simplesmente você não precisa de um poder centralizado. Existe o quê? Pessoas armadas dentro de casa, existe empresas privadas de segurança, existe mercenários, existe várias outras coisas. E existe pessoas que ficam dentro da sua casa, lá nos Estados Unidos mesmo, que tem 5, tem 10 armas, tem fuzis lá dentro. Imagina se a gente colocar um fuzil na mão de cada pessoa no Brasil. Privatizar, libera. Aí, você acha que você pega assim um país, por exemplo, que nem a Venezuela. Você acha que a Venezuela vai preferir atacar o quê? Os Estados Unidos, vamos dizer. Os Estados Unidos vai querer atacar quem? Um país onde tem 500 mil homens, que eles sabem muito bem quem são, sabem o que eles querem, sabem o que eles vão fazer, ou um povo de 200 milhões de pessoas, todas misturadas, todas independentes, cuidando da própria propriedade, e cada uma com um fuzil. Cara, simplesmente você consegue prever a ação do exército, porque a ação do exército é apenas uma ação. É só um exército que está agindo e ele tem só um objetivo. No momento que você capturou aquele objetivo, você consegue reagir contra isso. Agora, como é que você vai agir contra um exército, de repente, de cidadãos, de pessoas independentes com armas para cada uma? Ou seja, você não vai poder prever a ação de cada pessoa. Cara, você não vai poder ter um poder centralizado. Você acaba matando um, mas não acaba ferrando os outros 200 milhões. Você está entendendo? Então, simplesmente, estrategicamente, é melhor invadir um país com um exército centralizado do que um descentralizado em que todo mundo tem a liberdade de ter uma arma. E simplesmente, cara, qual é o incentivo de alguém querer, em vez de produzir, em vez de criar alguma coisa onde ela vive, ela invadir um país, uma casa alheia que tenha de repente um cara armado? Imagina o seguinte: você tem uma casa, e aí você quer pão, só que você, em vez de querer comprar pão na padaria, você decide roubar o pão do outro. Você iria trabalhar para roubar, quer dizer, você iria trabalhar para comprar um pão, ou você prefere roubar um pão na casa do outro, sabendo que o outro tem uma família de 10 pessoas com um fuzil, com 2 fuzis cada um na mão? Qual o incentivo de você resolver as coisas por meio da violência, por meio do conflito? Será que isso vale a pena? A questão é que hoje em dia não vale mais a pena. Hoje em dia as coisas podem ser resolvidas de forma econômica, de uma forma melhor para ambos os lados. E é isso, por exemplo, que está acontecendo muitas vezes na Venezuela. Em vez de você resolver o problema do Maduro por meio das forças armadas com bala comendo, resolve o problema economicamente. Olha, por exemplo, lá no banco lá da Europa. O Maduro perdeu 500 milhões. E aí o cara se ferrou. Os caras se ferrou economicamente. Então, basicamente, o cara pode se ferrar, pode conquistar as coisas economicamente, não necessariamente na violência. Então, o liberalismo ele pode dar certo se for aplicada, sim, em um só país, em um só bairro, em uma só cidade. Tá? Da mesma forma que pode dar certo se você aplicar só na sua loja. Para que você vai ter que... Por que você acha que vai, sei lá, não, eu vou botar um liberalismo aqui, todo mundo vai poder produzir e vai vender para o exterior. E aí nós vamos acabar perdendo por causa disso. Ou seja, olha só o pensamento do cara. Não, olha só, se a gente não botar um protecionismo aqui, nós formos liberais e os Estados Unidos não for, nós vamos produzir produtos industrializados aqui dentro do Brasil, nós vamos mandar para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão se aproveitar
desses produtos industrializados que nós produzimos e nós não. Isso é o argumento dele. Porém, existe um problema. Ao momento que você vende alguma coisa para o exterior, estopa. O cara te dá alguma coisa em troca. E geralmente essa coisa em troca é dinheiro. E o dinheiro que ele vai dar para você é obrigatoriamente mais do que aquilo que custou para produzir aquilo que você deu e enviou para ele. Logo, vender para o exterior rende mais dinheiro. E esse dinheiro vai vir aqui para o Brasil e vai ser investido mais ainda. Puta que... Tá. Chega. Gente, então se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa discussão, se inscreva no canal, dê like, comente, compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de, caso você queira que eu refute um outro ignorante por aí, pode também me mandar, da mesma forma que eu refutei o Samuel Borelli e esse profeta que o Leonardo Stoppa. Então, tchau, tchau. E eu aguardo a resposta do Leonardo Stoppa. Quero ver se ele consegue mesmo refutar, se ele é o inteligentinho que ele diz que ele é. Tchau, tchau.